A graça e a paz de Cristo, amados irmãos. Eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus, Ministério Shalom, em Vicente Pires, Distrito Federal. E hoje nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos no terceiro trimestre do ano de 2020 e essa lição de hoje é a lição de número 3. E nós vamos estar estudando. Vamos orar, né, nesse momento, agradecidos por a oportunidade que nós temos de aprendermos mais das Escrituras Sagradas. Amém? Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por poder ministrar a tua palavra, compartilhar do pão, do alimento espiritual que são as Escrituras Sagradas. Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, santo, santo é o teu nome. Pai, nos ajuda a compreendermos, Pai, a tua palavra, a palavra revelada, Senhor, a palavra que nos traz vida e vida com abundância. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém, queridos? A lição de número hoje, a lição de hoje, né? A lição de número 3. Nós vamos já estar aqui projetando, né? A lição de número 3. Ela traz por tema, né? O despertamento renova o altar. O tema desse trimestre, né? Dessa revista, é os princípios divinos em tempo de crise. Vai tratar da reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos, né, para os nossos dias. Então, nós vamos estar dando continuidade, né, aos nossos estudos. O texto áureo, né, o texto áureo desta manhã, ele está lá no primeiro livro dos Reis, primeiro Reis, no capítulo de número 18, o versículo é o versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado, que estava em ruínas. Nós vamos aqui adiante, né? A verdade prática dessa lição, ela vai dizer: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. A leitura bíblica desta lição se encontra no livro de Esdras, o capítulo de número 3, os versículos 2 a 5 e depois os versículos de 10 a versículo de número 13. Nós vamos estar lendo rapidamente, eu acho muito importante a gente estar fazendo a leitura, né, dos textos propostos juntos, né, porque é a palavra de Deus. Amém, queridos? O texto bíblico, né, a primeira parte vai dizer, Esdras 3, 2 a 5. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Aí firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e holocaustos de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Esse é o primeiro texto, né? Agora, ainda no capítulo de número 3, os versículos de 10 ao versículo de número 13.
Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam às revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, eles já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de longe. Amém, queridos? Então, são os textos bíblicos, né, propostos para esta lição de hoje, né? Nós vamos estar aqui também, glória a Deus, vamos aqui, aos objetivos da lição de hoje, né? A lição traz algumas propostas, e essas propostas, né, dessa lição primeiro, elucidar para os alunos o significado do altar para o antigo pacto, a antiga aliança, né? O antigo concerto. A gente vai estar explicando alguma coisa sobre o altar. Também a entender que Cristo, ele é o centro da nossa comunhão com Deus, né? Cristo, queridos, ele é a centralidade, né? Nós sempre repetimos que Cristo, ele é a centralidade tanto da antiga aliança quanto da nova aliança, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Está sempre apontando, né, para ele. E também comprovar que nem todos os despertamentos, nem todos os avivamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento, né? Então tem muita coisa que parece, mas não é, né? Agora vamos aqui avançar mais um pouquinho nas nossas projeções aqui. Vamos aqui. Glória a Deus. Vamos aqui. A introdução dessa lição de hoje, né? A reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil, né? Nós já estudamos em aulas anteriores que os judeus, depois, né, de permanecerem 70 anos ali na Babilônia, né, em cativeiro, foram exilados, foram deportados e ali ficaram. Isso como consequência, né, da desobediência, porque antes deles terem sido levados para o cativeiro, Deus enviou profetas que anunciaram, né, que o castigo viria se não houvesse uma mudança, né, de conduta da nação. Então a nação estava envolvida em idolatria, estava atolada na idolatria, na violência, na imoralidade, né, e todo tipo de abominações e pecados. E chegou um ponto, queridos, que encheu-se, né, o cálice da ira de Deus. Então vem o juízo, né? E ali eles são levados para a Babilônia e cumpre-se ali o prazo, o período ali que o Senhor determinou de 70 anos, né? Depois Deus levanta ali, Daniel vai estar orando, intercedendo ali pela nação, e também Ciro, né, o rei Ciro também assina ali uma lei, um edito, né, liberando os judeus que assim tivessem, né, ali, resolvessem retornar para a sua terra pátria, sua terra natal. Eles estavam liberados, né, para voltar e reconstruir ali o templo, né, voltando ali para Judá, ali para Jerusalém. E a primeira leva, né, retorna ali com Zorobabel, né? Zorobabel vai voltar ali, Zorobabel juntamente com Josué ou Jesuá, retornam ali, né, com uma leva de
torno de 50 mil judeus, né? E retornam ali, queridos, mas muitos ficaram na Babilônia ali, né? Estavam bem instalados e não quiseram retornar para a terra porque enfrentariam dificuldades, né? Ali a distância do retorno, mas não só isso. Ali chegando, né, tinha a oposição ali das nações vizinhas, né? Que se opuseram ali porque eles não queriam o bem dos judeus, né? Então nós vamos ver isso muito ali no livro de Neemias, essa situação, né, dessa oposição, dessa dificuldade, né? E ali tiveram que realmente foram despertados em seus corações pelo próprio Deus para retornar ali diante de toda aquela dificuldade, todas aquelas lutas, todas aquelas adversidades, né? Então Deus despertou ali o coração ali daquelas pessoas, né, com o propósito de restaurar, reconstruir o templo, amém? E eles vão voltar e começam ali aquele trabalho. E interessante que quando se retorna, né, para uma cidade destruída, né, com os muros destruídos, monturos e escombros, a primeira providência, né, poderíamos imaginar que fosse reconstrução dos muros para proteção e para segurança, né? Mas não, queridos, ali eles são despertados para restaurar, reconstruir o altar que estava em ruínas, estava destruído, amém? E a partir dali, né, o Senhor vai dando-lhe a condição para que os muros, a cidade, sejam depois, o templo também, seja restaurado, amém? Então a gente já inicia, né, dando essas informações. Então, a reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Além da incompreensão, né, da própria perseguição, do levante daqueles povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Às vezes, o povo se desanimava, né? Havia um desânimo, né, pelas adversidades ali, pelas dificuldades, né? Então, em alguns momentos ali, havia essa descrença, né? Como agir numa hora tão difícil, né? Então, ali, Deus levanta líderes, né? Pessoas que estejam à frente ali, né? Confiando nas providências de Deus, erguem-lhe um altar oferecendo-lhe sacrifício de acordo com o que prescreve a lei de Moisés. Eles levantam o altar e retomam, né, ali os sacrifícios, os holocaustos, ali conforme já a lei de Moisés, né, determinava, orientava, né? Porque, na verdade, a lei de Moisés é a lei de Deus, né, que o Senhor deu através de Moisés, mas a lei, ela, na verdade, é de Deus, né? Às vezes nós encontramos também condições adversas, né? As mesmas dificuldades por todos os lados, né? Nós vivemos situações, né, parecidas. As angústias estão sempre presentes. No entanto, quando nós erguemos o nosso altar da nossa vida, do nosso coração, né? Às vezes o altar está em ruínas, está destruído, então devemos levantar um altar ao Senhor, né? Nas nossas vidas, nos nossos corações. O Senhor começa a operar em nosso meio. É hora de levantar o altar, restaurar o altar de Deus nas nossas vidas, né? Lançando fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor, né? Tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que é profano deve ser lançado fora, tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, né? Devemos lançar fora todos os deuses estranhos que muitas vezes querem, sabe, fazer parte da nossa vida, né, do nosso viver, mas devem ser lançados fora, porque no altar, querido, do Senhor, né, só é possível aquilo que é agradável a Deus. Vamos aqui, passando mais um pouquinho aqui. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor, né? Então vamos aqui. Aí nós trouxemos aqui, como a revista já disponibiliza, né, nos seus subsídios,
Altar, né? Temos essas palavras aqui no hebraico e também no grego, né? No latim, essas três línguas, hebraico, grego e latim. E o significado, né, de altar fala de sacrifício e de queimar, né? Ou seja, o sacrifício queimado, oferecido ao Senhor, né? Então, essas palavras vão ter esses significados. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecer sacrifício, holocausto de animais, né? Inclusive, né, nunca foi permitido por Deus, nunca foi permitido, era totalmente abominável ao Senhor a prática de sacrifícios humanos, né? Os povos pagãos faziam esse tipo de sacrifício, mas isso sempre foi uma abominação a Deus, né? Nós vamos ver nas Escrituras, né, que o Senhor rejeita esse tipo de coisa, né? Então, sacrifício de animais era um testemunho perpétuo, era uma forma, né, tinha um simbolismo, né, ali aquele sacrifício de animais, né, apontava para o sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Sentia-se nele a manifestação divina, significava a presença de Deus. Então, tinha essa característica, esse aspecto ali para o povo judeu, né? Santificava as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Amém, queridos? Então tinha toda essa mensagem, né? No caso ali do altar. O altar era um lugar de entrega, né? Então se entregava ali a oferta ao Senhor, né, querido? E na verdade hoje nós devemos nos entregar ao Senhor como oferta viva, santa, e agradável a Deus, né? Que é o nosso culto racional. Amém, queridos? Então, ali o que nós temos no Antigo Testamento são sombras, figuras, né? Daquilo que é real, né? Então, Cristo é real. Então, ele cumpriu, nele se cumpriram todas as promessas da antiga aliança. Amém? Os tópicos, são 3 tópicos hoje da lição, né? O tópico número 1, ele vai tratar o despertamento conduz o homem ao altar, né? O judeu sentiu a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Então, desde lá do período, né, em que o Senhor ali, através de Moisés, orienta na construção ali do tabernáculo, né, ali quando eles saíram ali do Egito, Deus estava ensinando ali como deveria ser a adoração, né, a adoração que o povo deveria prestar a Ele como o único Deus, né? Não há outro igual, não há outro Deus, Ele é único. E o povo, desde aquele período ali, eles tinham, né, as orientações, tinham a lei, os oráculos sagrados, oráculos santos, né, que estava ali no livro de Levítico, né? Então vai orientar. Então as ofertas, né, os sacrifícios ali era uma forma de aproximação, né, do povo com o seu Deus, né? Ali a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Nós vamos ver isso no Novo Testamento e nós sabemos que no Antigo Testamento ali, como um simbolismo, como um ritual, né, havia os sacrifícios e os holocaustos. E os judeus tinham isso, né, como uma forma de comunhão, né, com o Senhor. Todos os despertamentos genuínos, eles começam com a restauração do altar, né? E a revista vai citar 3 exemplos, né? No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Então nós vamos ver ali Elias, quando desafia ali os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, e ali ele vai, antes de orar ao Senhor, né, para que se manifeste ali com fogo, né, ali naquela situação, naquela ocasião, Elias, né, o profeta, ele vai ali restaurar o altar do Senhor,
que estava em ruínas, né? Estava destruído. Então ele vai falar, chegai-vos a mim, né? Ele vai chamar ali o povo para se aproximar ali. Ele vai pedir 12 pedras ali que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e ali ele vai restaurar o altar do Senhor, né? Ali vai ser jogar água, ele vai colocar ali o sacrifício novilho em pedaços, depois vai clamar ao Senhor e ali o Senhor vai se manifestar. Mas a primeira providência ali do profeta Elias na situação, né, foi restaurar o altar que estava em ruínas, estava quebrado. Então há uma restauração do altar. A revista também cita o rei Ezequias, quando ele assumiu o trono de Judá. Também ali há uma restauração ali, né? Da mesma maneira, do mesmo modo. Nós vamos ver também, queridos, e agora quando os judeus retornam do cativeiro, né? Nós já falamos que aquela primeira leva, quando chega ali em Jerusalém, eles vão ali reconstruir, em primeiro lugar, o altar e oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Amém? Todos os despertamentos genuínos, eles começam com a restauração do altar. Glória a Deus, né? Então, é um chamamento para que o altar também da nossa vida, o nosso coração também, querido, esteja ali preparado, né? Para oferecer sacrifícios, né, vivos, né? Ao Senhor, né? Então, na verdade, hoje, na nova aliança, né, o cordeiro já foi sacrificado, né? O sangue do cordeiro já foi derramado lá na cruz do Calvário, né? E hoje o altar é o altar das nossas vidas e do nosso coração. Amém? O tópico número 2, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, né, da sua morte substitutiva, da sua morte vicária, né? Então ele é ali o Cordeiro de Deus, foi o inocente que deu a sua vida pelos culpados. Então, queridos, eu e você, pecadores, míseros pecadores, vis-pecadores, né? E o Filho de Deus se entrega ali na cruz para nos resgatar por amor. Foi por amor, graça, né? Esse favor imerecido que nos alcançou, né? Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Não tem como chegar a Deus, ao Pai, se não for pelo Filho, se não for através de Cristo. Não há outro caminho, não há outra maneira, não há um plano B, não, queridos. Somente Jesus. Ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Então, Jesus é o caminho que nos leva a Deus, ao Pai, né? Então, ele é o centro da nossa comunhão. Né? Só podemos ter comunhão com Deus através de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela cruz de Cristo, pelo sacrifício do Filho de Deus. Né? Toda a Trindade ela atuou ativamente na morte expiatória de Jesus, o Filho de Deus. Né? O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra de redenção com o sacrifício do seu Filho. Então, lá no dia eterno, querido, no dia eterno, na eternidade, né? Então, nós sabemos que o Pai já tinha, né, entregue o seu Filho, né, Jesus, para ser o Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, né? Então, o Pai atuou ativamente, né, nessa obra redentora, nessa obra de redenção. O Filho, né, Jesus, o Filho de Deus, ele entrega-se a si mesmo, né, em oferta e sacrifício. Jesus, queridos, ele se entregou, né, voluntariamente. Ele se entregou para nos resgatar, para nos redimir. É redenção. Amém? E o Espírito Santo, né? Pelo Espírito eterno que Jesus te ofereceu a si mesmo,
imaculado a Deus, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né, também atuou ali, sabe, de uma forma poderosa ali, sabe, em toda a obra de Jesus, né, em todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus presente. Então, a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, operando, agindo ativamente, né, nessa obra redentora de Cristo Jesus para nos resgatar, né? Glória a Deus, amém, queridos? E o tópico número 3, vou falar sobre os cuidados, né, com as imitações, aquilo que parece, mas não é, que parece despertamento, mas não é despertamento, que parece avivamento, mas não é avivamento, né? Então há muitas imitações, né? E nós sabemos mais do que, né, hoje na nossa geração, né, muitas vezes a cruz de Cristo, ela tem, muitos procuram substituir, né, a cruz de Cristo por outras, por filosofias, né, por autoajuda, por a teologia do coaching, né, o mais recente agora, né, a teologia da prosperidade, né, então outras tendo que colocar ingredientes alheios, né, ao verdadeiro despertamento, avivamento. Se coloca, né, aquilo que muitas vezes para tentar tornar o evangelho, né, mais palatável, né? Então há uma mistura, mas na verdade, queridos, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, é poder de salvação, é poder de Deus para transformação e salvação de todo aquele que crê, né? E Paulo vai dizer que ele prega a Cristo e esse crucificado, né, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Então é isso, a nossa palavra, o evangelho a ser pregado, tem que ser um evangelho baseado lá nos princípios, né, na doutrina dos apóstolos, amém, queridos? E permanecer essa mesma palavra, nós não podemos mudar, nós não podemos distorcer, nós não podemos mudar aquilo que já está revelado nas Escrituras Sagradas. Muitas vezes, muitos movimentos que surgem, eles surgem, né? Às vezes é de uma revelação, alguém teve uma revelação, teve um sonho, né? Teve alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, queridos, nós devemos nos basear, a nossa base, né? Ela é sólida, e é as Escrituras Sagradas, é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. É nela que nós devemos nos basear. Ela é um manual, né? O manual do crente, o manual de vida, né? A Palavra de Deus. Né? A Palavra de Deus ela é a rocha em que nós devemos, né, nos firmar, para não sermos levados por qualquer vento de doutrinas. Amém, queridos? Então, imitações, existem muitas imitações, né? Mas nós queremos aquilo que é verdadeiro, né? O Espírito Santo, ele opera o arrependimento, aplicando a obra de Cristo na vida do homem, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, queridos? Então, arrependimento é uma doutrina, sim, doutrina bíblica, que deve ser pregada, ensinada, né? Então, é necessário arrependimento, é necessário conversão, sim, com certeza, né? Então, nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nós devemos nos arrepender das nossas iniquidades, nós devemos nos arrepender das nossas transgressões. Amém? Glória a Deus. Essa é uma palavra, às vezes até dura, mas é uma palavra que deve ser pregada, né? O Evangelho ele é transformador, né? O Evangelho, olha, venha como está, mas não permaneça desse jeito, né? Porque há mudança, há transformação.
E a transformação é no interior, né, no coração, mas ela também vai, sabe, se exteriorizar. Ela começa lá no coração, mas ela, olha, toma de conta de todo o nosso ser, né? Aleluias, glória a Deus. Convence o homem do pecado, da justiça de Cristo e do juízo vindouro, né? Essa é uma palavra digna de toda aceitação. Em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas, né? Manipulação de auditórios, também técnicas, né? Muitas técnicas, né? Faz chorar, faz rir, né? E várias técnicas, querido. E o Evangelho, ele tem a singeleza e a simplicidade, né? Pregue a palavra, né? Assim que Paulo vai escrever, né? Para Timóteo, orientando Timóteo, né? Então, em tempo, fora de tempo, em todo tempo, né? Anuncia, ensina o que? A palavra de Deus, né? Vamos aqui. A conclusão, já chegamos na conclusão. Os sacrifícios do Antigo Testamento certamente não foram criados como um meio de autoexpiação, não. O homem não tem essa condição, o homem depende de Deus. Eles apontavam para a expiação oferecida pelo Senhor Jesus, sim, era apenas sinalizava e apontava, né, para Jesus, né, que viria e como Cordeiro de Deus, né, realizaria a obra redentora da salvação. Para o cumprimento do propósito divino no homem, existe a necessidade de um sacrifício substitutivo, como a base do perdão, da liberação e da redenção, né? Então Jesus, queridos, vai operar ali o ministério da reconciliação. Nós que antes éramos inimigos de Deus, né? Fomos agora enxertados, né? Nós fomos introduzidos na família de Deus, ou seja, os méritos de Cristo foram imputados em nós, né? Aí a doutrina da imputação, né? Então o Senhor imputou em nós, né, os méritos do seu Filho Jesus. Jesus cumpriu tudo aquilo que nós seríamos incapazes de cumprir. Jesus pagou o preço que nós seríamos incapazes de pagar. E ele pagou, nos resgatou, né, nos redimiu, né, e mudou toda a nossa história e o nosso destino eterno. Antes, querido, nós estávamos condenados, né, sentenciados pelo pecado lá de Adão, que passou a todos os homens, já estávamos condenados, né, a uma eternidade sem Deus, né, longe do Senhor, né, uma sentença de morte eterna no inferno, no lago de fogo, né? Mas Cristo mudou essa nossa realidade. Cristo mudou essa nossa história. Hoje nós aguardamos, né, uma vida eterna com Deus, ao lado do Senhor, uma eternidade, né, de gozo, de glória, né? Por quê, queridos? Não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? Vamos aqui. E agora eu só tenho a agradecer. Obrigado. Um dia abençoado a todos. A paz, shalom para você, para a sua família. E vamos estar orando agradecidos ao Senhor. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti por mais este dia, por mais essa escola bíblica dominical, por mais esse estudo, Senhor. Que nós venhamos a não apenas ser ouvintes da Tua palavra, mas que possamos ser praticantes. Deus, que nós possamos, Pai, restaurar o altar das nossas vidas, Pai, para que a glória do Senhor resplandeça, Pai, nas nossas vidas e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas, dos meus irmãos, dos amigos que estão, Pai, assistindo esse vídeo, essa escola dominical. Abençoa suas vidas, Pai. Aqueles que estão enfermos,
usa de misericórdia, estende as tuas mãos, trazendo cura, Senhor. Aqueles que estão abatidos, entristecidos, alegra os corações, meu Deus. Pai, as famílias que estão, meu Deus, muitas vezes, Senhor, ali passando por um processo, meu Deus, de separação. Pai, que a tua paz, que a tua restauração seja sobre a vida dos casais, sobre as famílias, Pai, sobre os filhos. Senhor, nós oramos no nome de Jesus e agradecemos por tudo, Pai. Amém e amém. Queridos, glória a Deus, que o Senhor abençoe mais e mais a sua vida, abençoe mais e mais a sua casa, que o Senhor guarde de todo mal, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre as nossas casas, né? E que o Senhor possa abençoar cada vez mais. No nome de Jesus que nós desejamos isso. Tenha um dia abençoado. Amém e amém.